E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e nesse momento seguiremos nossa trajetória rumo à aprovação. E o tema da vez é citações e intimações. Antes de irmos para o Código de Processo Penal, é importante que você saiba a diferença entre dois termos, a citação e a intimação. A citação é o ato processual com que se dá conhecimento ao réu da acusação contra ele intentada, a fim de que ele possa defender-se e vir a integrar a relação processual. Na linguagem descomplicada, isso quer dizer o seguinte, que a citação é o chamamento do réu para o processo. Ei, fulano, você está sendo acusado e tem que se defender. O objetivo da citação é dar conhecimento ao réu do teor da denúncia e chamar ele para apresentar a sua defesa. Essa é a citação. Falando agora da intimação, ela é o ato processual que busca dar conhecimento à parte da prática de um ato, despacho ou sentença. Por exemplo, saiu uma sentença, o juiz vai lá e manda intimar a parte, para ela conhecer o teor da sentença. Então, o juiz intimará a parte de algum ato processual, enquanto na citação, o juiz citará o réu para se defender. Beleza? Então vamos para o artigo 351. Primeiro estudaremos as citações e depois as intimações. Comigo, 351. A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado. Então, pessoal, temos aqui a situação em que o réu está na jurisdição do juiz, que vai julgar o seu caso. Por exemplo, o crime é cometido na cidade de São José dos Campos e lá o crime será julgado. Se o réu morar na própria cidade, a sua citação será por mandado. E o que é exatamente uma citação por mandado? Você já deve ter ouvido falar dela, é a mais comum. É quando o juiz manda um oficial de justiça com um mandado judicial para citar o réu em sua residência ou no local onde possa ser encontrado. Beleza? Réu localizado no território da jurisdição em que seu processo está correndo, a citação será por mandado, beleza? E quais são as informações que o mandado tem que trazer? O que estará escrito no papel que tem que ser entregado ao acusado? Vamos ver. Artigo 352. O mandado de citação indicará o nome do juiz, o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa. Nesse caso, pessoal, lembrando que querelante é aquela pessoa que iniciou a ação penal nos crimes de ação penal privada. Você não tem que se preocupar com os conceitos aqui, mas o que você tem que saber é que o nome do acusador também estará no mandado, que é o querelante nesse caso. Inciso 3, o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos. Esse requisito serve para auxiliar na localização do réu. Beleza? Inciso 4. A residência do réu, se for conhecida. Outro requisito que facilita na sua localização. Inciso 5. O fim para que é feita a citação. Então, anote aí com destaque. Tem que estar no mandado o fim para o qual a citação se destina. Por exemplo, tem que falar qual é o crime que está sendo imputado ao acusado. Tem que explicar, mesmo que resumidamente, as circunstâncias em que o crime ocorreu. Beleza? Tem que estar o fim da citação. Anota aí, então. A citação tem que explicar o porquê da sua realização. Beleza? Inciso 6. O mandado também indicará o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. E isso é muito dedutível, pessoal. Você lembra que eu disse que o objetivo da citação é chamar o acusado para o processo, chamar o acusado para se defender? Por isso, tem que constar na citação as informações que possibilitem o exercício da defesa, como o juízo, o lugar e a data em que o réu deve comparecer. Beleza? E por fim, no inciso 7, também tem que constar no mandado subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz. Isso porque o documento precisa ter fé pública. Pense que a assinatura do juiz é um meio de dar validade para o mandado, garantindo que ele for ordenado pela autoridade competente, pelo magistrado.
Portanto, vimos que a citação por mandado ocorrerá quando o réu estiver dentro do território sujeito à jurisdição do juiz que estiver julgando o caso, beleza? Vimos também quais são os pontos que estarão obrigatoriamente no corpo do mandado de citação. Agora, vamos pular alguns artigos, mas já voltamos para eles. Vamos para o 357, que fala dos requisitos da citação por mandado. Vamos lá. Vamos ver aqui quais são as ações adotadas pelo oficial de justiça para realizar uma citação ok. Vamos lá. São requisitos da citação por mandado. Inciso 1. Leitura do mandado ao citando pelo oficial de justiça e entrega da contrafé, na qual mencionarão o dia e hora da citação. Então, o oficial tem que ir até o citando e ler todo o conteúdo do mandado. E também ele tem que entregar a contrafé, que nada mais é do que uma cópia autêntica da citação. Beleza? E de acordo com o inciso 2, o oficial ainda tem que declarar em uma certidão que entregou a contrafé ao citando e constar expressamente se o citando aceitou ou não a contrafé. Então, terminamos a chamada citação por mandado e agora falaremos da citação por precatória. Vamos lá, artigo 353. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Vamos ilustrar isso. Imagine que o acusado resida em São Paulo e cometeu um crime lá no Rio de Janeiro durante o Réveillon. O juiz do Rio de Janeiro não vai mandar um mandado judicial a ser entregue por um oficial de justiça. Ele vai expedir uma carta precatória, em que ele pedirá auxílio da Justiça de São Paulo para poder citar o réu. Então, a carta precatória é um instrumento processual de cooperação entre as justiças de lugares diferentes. Nesse caso, como o réu está fora da região de onde o processo está correndo, ele será citado por precatória. Guarda aí, réu fora da jurisdição do juiz será citado por precatória. E o que a precatória indicará? Vamos lá, inciso 1, o juiz deprecado e o juiz deprecante, ou seja, tanto o juiz que foi deprecado, aquele que recebeu a precatória, como o juiz deprecante, aquele que expediu a precatória. Seguindo, no inciso 2, tem que constar também a sede do juiz deprecado e a sede do juiz deprecante. Em nosso exemplo, teria que constar a sede de São Paulo e a sede do Rio de Janeiro. Inciso 3, novamente, tem que constar para que fim a citação está sendo feita, igualzinho à citação por mandado. Inciso 4, o juízo do lugar, dia e hora em que o réu deverá comparecer. Sem novidades por aqui, né, pessoal? E antes de ir embora, vamos para a nossa revisão. Primeiro, a gente viu que a citação por mandado será feita quando o réu estiver no território em que o processo está correndo. Depois, vimos que no mandado tem que constar muitas informações, como, por exemplo, a finalidade da citação, a data em que o acusado deve comparecer, entre outros requisitos. Seguindo, vimos que o oficial de justiça terá que cumprir 3 ações no momento em que encontra o réu para citar. Primeiro, ele deverá ler o mandado. Segundo, ele deverá entregar a contrafé. E, por fim, ele vai ter que declarar que entregou a contrafé e dizer ainda se o citando aceitou ou não aceitou a entrega da contrafé. Depois da citação por mandado, vimos a citação por carta precatória. E aqui, o mais importante é não esquecer que o réu está fora do território da jurisdição e, por esse motivo, vai ser citado por precatória. Beleza? Resumindo, réu na jurisdição é citado por mandado. Réu fora da jurisdição será citado por precatória. E essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Vimos o artigo 351, 352, 353, 354 e o 357. Não esqueça de anotá-los em seu caderno. Obrigado e até a próxima aula.